E aí, gente, beleza? Tudo bem? Bem-vindo ao Historizado Esotérico, né? Hoje nós vamos tratar aqui justamente das profecias de Nostradamus. O que é realidade, o que não é, o que existe de verdade, o que não existe. A proposta é a historiografia e as profecias de Nostradamus e a sua cronocosmografia, a forma na qual ele lia o futuro para escrever suas centúrias, né? Nós vamos desvendar tudo isso, tá? Vou explicar tudo isso para vocês e como funciona essa cronocosmografia e vou levar um pouco mais, transformando a cronoscosmografia em cronoscosmografomancia, uma forma de leitura que eu andei estudando profundamente a forma de leitura de Nostradamus e decidi aplicar um pouco nos países como ele fazia, como ele fez na França e veio essas artes adivinhatórias. É um pouco complexo, mas a gente vai entender. Então eu posso começar aqui com vocês do seguinte. Nostradamus ele vai nascer em 1503, isso quer dizer que é início do século XVI. Então você tem ali as grandes navegações, descoberta da América, surgimento da imprensa, o renascimento cultural, grandes avanços da ciência, várias descobertas, a ideia de Copérnico, né, do Sol como centro do universo, provado por Galileu, coisas do tipo, né? Nostradamus nasceu na França, né? Ele vai ficar órfão, vai ser criado pelo avô e ele começa seus estudos, vai estudar medicina, mas a peste negra se espalha novamente na Europa, ele fica até sem aulas e tudo mais, até retornar à universidade. E Nostradamus ele vai ser, além de médico, ele vai ser astrólogo, ele vai ser ocultista, ele vai ser alquimista, e ele então faz vários trabalhos, ele consegue se desenvolver, viver financeiramente razoável, e ele acaba sendo um queridinho da rainha Catarina de Médici. Ele acaba sendo queridinho da Catarina de Médici, né? Isso era muito comum, esses mecenas, esses patrocínios, coisa do tipo aí. E aí ele acaba desenvolvendo, né, as suas centúrias, as suas profecias, escrevendo suas profecias, já com a idade um pouco avançada, que ele vai vir a falecer em 1556 e ele escreve essas profecias já em 1553. Então ele já estava até próximo de sua morte quando ele escreve cerca de mil previsões, sabe, chamadas centúrias, escritas em quadras, tá ok? Eu não vou delimitar muito aí, até porque vocês que gostam de Nostradamus ou que não gostam, você mergulha na internet, você vê já essas quadras, vocês vê uma série de explicações. Então o foco aqui do historizado, né, esotérico é a gente mergulhar no que é real e o que não é real e como Nostradamus previu, quais são as possibilidades de previsões de futuro, coisas do tipo, profecias e o método dele, né? Então, vários foram os escritores, sabe, gente? Vários foram os escritores que tentaram explicar as centúrias de Nostradamus. Vários escreveram, tentaram interpretar, inclusive um ou outro na internet chegou a colocar que Nostradamus havia previsto a pandemia do coronavírus. Ele não previu isso não está nas centúrias de Nostradamus, isso foi fake, tá? Também na internet já está dizendo que foi fake, mas muitos místicos, muitos escritores tentaram, mas um dos principais livros, um dos melhores trabalhos foi no início do século XX, ali por volta de entre 1920 e 1930, que foi do Pierre Piob. Pierre Piob ele escreveu Os Segredos das Centúrias de Nostradamus. Ele é que faz um dos melhores estudos, então a gente embasa um pouco no livro dele, além, né, de outros escritores, não resta dúvida. E o grande sucesso de Nostradamus é que ele, além de prever coisas, né, de agora, do século XIX, século XX, Nostradamus ele conseguiu prever coisas recentes. A primeira foi justamente alguns anos depois que ele escreveu, coisas de algum tempo, que a primeira profecia dele diz o seguinte, né, em uma das centúrias: o jovem leão vencerá o velho, né, num torneio
de liças, né, as lanças, né, ele lhe perfurará o olho através da armadura dourada em um dos combates e terá uma morte cruel. Cara, isso foi a morte do rei da França, um ano após a publicação do texto, um ano após a publicação do livro de Nostradamus, As Centúrias de Nostradamus, ocorreu o casamento da irmã e da filha do rei Henrique II da França. E aí ele decidiu chamar o seu soldado Gabriel para um combate amistoso desse tipo. No segundo assalto, eles foram com a lança e o soldado conseguiu matar o rei. Isso fez de Nostradamus um astrólogo de sucesso naquele momento. Foi onde Catarina de Médici adotou o cara e tudo mais. E suas centúrias foram batendo a partir daquele momento. Então, eu quero que vocês entendam que Nostradamus era um cara de sucesso do período. E várias de suas, né, centúrias preveram várias e várias coisas. Contudo, né, não vou ficar falando delas, na internet você pode achar várias, mas eu retirei algumas importantes aqui. Uma delas é o seguinte, seria justamente o surgimento do nazismo. Né? Ele diz, uma seita de filósofos que desprezam a morte, desprezam o ouro, as honras, as riquezas, nascerá nas fronteiras da Alemanha e o que seguirá terá todo um apoio, toda uma audiência. Quer dizer, Adolf Hitler nasceu na fronteira da Alemanha, que ele era austríaco. E aí ele continua dizendo, o primeiro do terceiro, né, fará pior do que Nero, do que o imperador Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano, vai sair destruindo e tudo mais até ser derrotado. Quando ele diz, sabe galera, sabe? Quando ele diz o terceiro, é o terceiro Reich. Então ele vai em cima do terceiro Reich. E aí Nostradamus, ele trata de anticristo, ele usa a palavra anticristo e muitos consideram Napoleão Bonaparte como o primeiro anticristo. Aí eu nem falei aqui da Revolução Francesa, você acha isso fácil, né? As centúrias dele, o pessoal interpretando fácil na internet, mas fiz questão de citar, né, a centúria que narra uma coisa praticamente um mês depois do que ele escreveu, e a da Segunda Guerra, que é de extrema importância, porque ele fala sobre o terceiro Reich. Ele chama dessa forma, e ele dá um pouco a localização onde Adolf Hitler teria nascido. Essas coisas são interessantes de Nostradamus, né? Mas muitas vezes vocês fazem leituras na internet e vocês conseguem ver Hitler como o segundo anticristo, e aí vem se falando no terceiro anticristo. Então existem algumas centúrias que alguns especialistas ligam a Saddam Hussein, tá? Existem outras centúrias que eles ligam a Osama Bin Laden e falam que eles eram o terceiro anticristo. Mas eu quero salientar uma questão, presta atenção já agora. Nostradamus está chamando de anticristo, então isso quer dizer que sabemos que Nostradamus, ele era de família judaica, mas ele foi convertido ao cristianismo por pressões da Igreja Católica nesse período durante a Inquisição. A família de Nostradamus se tornou um cristão novo, eles se converteram ao cristianismo e Nostradamus dominava, né, o aramaico, mesmo se tornando cristão, dominava o grego, né, o francês, muito bem o latim, digo-se de passagem, né, tanto que as centúrias foram sendo escritas em latim, né? E aí, nesse caso, eu cito uma outra que chama muita atenção, que fala ali do finzinho do século XIX, início do XX, que é da Belle Époque, né? A bela época francesa, aquele desenvolvimento industrial, aquela harmonia, aquela paz, onde as nações se industrializaram, as nações europeias, e elas foram se desenvolvendo ali naquilo ali. Ele narra, né? Ele fala, depois de um período de calma e bastante longo, vários lugares, né, ao redor de Reims, ele usa a cidade de Reims ali, serão atingidos pelo céu. Olha só, ele consegue prever, de certa forma, né, parece a criação dos aviões, né, os bombardeios que vão começar no fim da Primeira Guerra Mundial, que de princípio os aviões não faziam bombardeio, eles só monitoravam. Depois começam a fazer esses bombardeios. Os soldados levavam a bomba no colo dentro do avião e jogavam. Né? Não tinha lançamento de bomba ainda dentro da Primeira Guerra dessa forma. Isso é mais para o final da guerra. Né? E aí ele diz assim, né, preparam para uma guerra sangrenta e tudo mais. Até aí tudo bem. Mas o mais interessante que vai chamar a atenção é que ele diz o seguinte,
essas incursões hostis, né, virão de longe, né, de homens que não estarão preparados, né, para assumir o poder de um empreendimento, né? Ele começa a falar da Revolução Russa e diz que será odioso em todos os lados, em todos os aspectos, e vão dar sumiços, né, na família real russa, né? E vários países atacarão, né, esse outro país, que ele não diz o nome, mas tudo indica que é a Rússia, que eles terão ataques de 1917 e 1922, quer dizer, Nostradamus bota a data. E aí ele continua dizendo, eis o mês de outubro, aí ele fala do mês da Revolução. Ele fala do mês da Revolução. São esses momentos que as centúrias de Nostradamus, suas profecias, deixam a gente intrigado em fazer questão de que parece que ele realmente tem um método de leitura adivinhatório sobre as nações. Isso é muito interessante, porque ele diz justamente o mês, notável pelas desgraças, trairá todos aqueles de bandeira vermelha. Ele ainda dá a cor da bandeira. Nas suas centúrias, você pode ler essa centúria tranquilamente, que você vai ver, ele dá a data da Revolução, né, o mês, o ano da Revolução e a bandeira vermelha. Ele fala da Revolução Russa, dizendo que ela vai ser algo ruim dentro da própria Rússia e, de certa forma, ali na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então eu trago essa também por ser muito forte. Existem outras, como essa do terceiro anticristo, de Saddam Hussein, de Osama Bin Laden, que são meio soltas. Às vezes as pessoas fazem força para dizer que ele acertou, mas sem tirar a credibilidade de Nostradamus. Então Nostradamus escreve as centúrias, né, essas suas profecias, que vai deixar ele mais famoso do que mesmo sendo médico. Diga-se de passagem, ele consegue, através da vitamina C, né, logo no início do tratamento da peste negra, ele consegue fazer insumos de vitamina C, consegue curar a peste negra, né, que é a peste bubônica de pessoas. Ele ainda tem esse ponto importante, ele consegue medicação para tratar o pessoal da peste negra ali por volta de 1510, 1520. Ele ainda tem esse papel também muito interessante nessa terceira onda de pandemia da peste negra dentro da Europa, né? E eu trago essas aqui para vocês, para a gente poder desenvolver agora a segunda, terceira parte, né, da nossa aula aqui, do nosso curso do Historizado Esotérico, que é o seguinte: a gente para aqui e agora nós vamos entender sobre os fractais. Isso mesmo, a geometria fractal. Na verdade é o seguinte, nos anos 70 do século XX, surge a geometria fractal. Fractal em latim é fração, é quebrado, né? Ou seja, são figuras geométricas não euclidiana, compreenderam? Seriam figuras geométricas não euclidianas. E aí a geometria fractal, ela é do ramo da matemática que estuda propriedades e comportamentos dos fractais. Ou seja, ela explica o que a geometria tradicional não consegue explicar. E por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Ou seja, uma repetição do próprio objeto. Eles têm infinitos detalhes, tá? E são autossimilares e de escala, podemos dizer assim, né? Pode ser gerado de forma repetida. E foi descoberto na década de 70 por Mandelbrot, né, Benoît Mandelbrot, e ele vai fazer esses estudos. E os fractais, eles começam a ser usados na matemática fractal, na geometria fractal, e ele vai ganhar espaço dentro da matemática e da informática, principalmente. Só que com o passar do tempo, né, começou a se estender para outras áreas também, os fractais. Durante muito tempo, todos os objetos que existiam no universo, tudo que existia, era estudado de forma euclidiana, com a matemática euclidiana, uma filosofia euclidiana, todo um pensamento euclidiano. E era ela que descrevia o mundo, mas não trazia todas as respostas para a gente da natureza.
Sabe, galera? E aí, o que ocorre? Com a criação da geometria fractal, começamos a entender partes da natureza, do nosso universo, que começou a ser explicado. Então, eu posso citar exemplos aqui dos fractais, né? Observe bem a imagem aí que eu estou reproduzindo para vocês, como é essa multiplicação, essa repetição no universo. Agora eu posso comparar como o universo se copia, de certa forma, ao usar como exemplo a concha de um caracol, tá ok? E o surgimento, o nascimento de uma pterodófila. Observem aí. Então isso seria um pouco, para vocês entenderem de forma bem direta, os fractais. São coisas diferentes, mas que se parecem e se repetem. Então a geometria fractal ela veio explicar, e a partir desse momento não foi só a matemática e a informática que abraçaram os fractais. A sociologia, a filosofia e a história também abraçaram os fractais. Compreenderam? Então agora a gente vai partir já com a terceira explicação, tá? Para vocês entenderem de forma esotérica e científica, porque uma das propostas do historizado esotérico é que tudo que nós trouxermos de espiritualidade sempre no nosso curso terá embasamento científico de todas as áreas. Essa é a nossa ideia, para que você tenha firmeza espiritual, para que você tenha força, fé em Deus com força, não só através da fé, mas também com a ciência, né não? Como disse o nosso criador da escolástica, São Tomás de Aquino, tanto pelo caminho da fé como pelo caminho da ciência a gente chega a Deus e sempre chegaremos a Deus. Essa é a grande questão. E aí, então o historizado esotérico tem esse propósito de trazer a espiritualidade sempre com a explicaçãozinha científica. Então nesse momento a gente aplica isso na história. E aí eu quero que vocês entendam que profecias, né? Um professor de história pode fazer profecias, um sociólogo pode fazer profecias, né? Claro que Nostradamus, nós vamos chegar nessa parte, ele vai bem longe, ele vai bem distante, mas nós vamos chegar nisso aí. Ou seja, existiu no século XIX, por volta de 1831, um historiador, sociólogo chamado Alexis de Tocqueville. Isso, Alexis de Tocqueville. Ele escreveu um livro chamado A Democracia da América. E Alexis de Tocqueville, ele analisava, né, ele viajou pelo mundo e analisava tudo. E dentro desse livro, em 1830, Alexis de Tocqueville disse que no futuro do mundo, 2 países dominariam o planeta: os Estados Unidos da América e a Rússia. Ora, o cara foi um profeta. Entre 1945 e 1991, quem comandou o mundo foram os Estados Unidos e a União Soviética, a Rússia ali. Você imagina bem, esse cara estava em 1831. Quer dizer, ainda ia acontecer a segunda Revolução Industrial, ainda teríamos a Belle Époque, teríamos a Primeira Guerra, ainda nasceria, os ideais socialistas estavam começando a se desenvolver. Você imagina, e esse homem, né, um historiador, ele previu, né, 100 anos à frente. Então, vamos aplicar o fractal na história, o fractal na filosofia, a repetição. A história nunca se repete, cada fato é único. Mas Nostradamus, ele vivia um período de grandes transformações. Ora, se a gente for pensar assim, Leonardo da Vinci, ele conseguia desenvolver máquinas que hoje nós temos aí, como submarino, helicóptero, paraquedas. Fala, nossa, o cara nasceu à frente do tempo dele. Gente, ninguém nasce à frente do seu tempo. São gênios, uma mente criativa, uma mente pensante, uma mente que cruza informações, são mente de gênio, assim pensa um gênio, compreenderam? O gênio consegue fazer isso. Nostradamus, de certa forma, não resta dúvida, ele viveu um período em que ele conseguiu ver os avanços tecnológicos, ele viu a descoberta da América, ele viu conflitos que poderiam acontecer, e muitas de suas centúrias são explicadas, sim,
de forma de conhecimento e análise, tá ok? Filosófica, sociológica, psicológica da capacidade de pensamento que tinha Nostradamus. Agora, não resta dúvida que algumas impressionam, como a Revolução Russa, da data, o mês, da cor da bandeira. É onde a gente entra nesse caso, justamente na sua forma de estudo, que segundo Piob, né, um dos melhores escritores sobre Nostradamus, Pierre Piob, tá? A chave das centúrias, os segredos das centúrias de Nostradamus. Ele diz que Nostradamus, ele é um dos primeiros a falar que Nostradamus praticava a cronocosmografia. E só você entendendo a cronocosmografia é que você consegue realmente interpretar as centúrias. Então, como vocês podem observar na imagem, essa é uma forma que você vai aplicar para ler. Uma forma que você vai aplicar para ler essa centúrias de Nostradamus. E aí eu vou um pouco mais longe. Agora eu mostro a vocês na outra imagem, como vocês podem ver aí, a cronocosmografomancia. Piob não chega a desenvolver isso. Eu acabei desenvolvendo um pouco mais, que seria uma aplicação do sistema, tá, de leitura, o sistema de leitura de Nostradamus para a história de cada país, cada pessoa, cada bairro. É uma coisa meio impressionante. Eu venho estudando isso há alguns anos, não terminei todos os meus estudos sobre isso, mas de acordo com a posição que você fizer o desenho, você pega um mapa de um país, aplica esse pentágono junto com o círculo com os números, e dependendo da data você vai botar de acordo com a posição astronômica e astrológica dentro do eixo do Equador. Você colocando isso, você consegue algumas respostas. Então ele aplicou isso na França, aplicou isso em outros países, segundo o próprio Nostradamus. Piob não chega a desenvolver isso, mas outros escritores desenvolveram. Eu vou arriscar aqui com vocês algumas aplicações, né, para o nosso país. Eu cheguei a aplicar para ver se esse sistema funciona. E eu digo a vocês aqui que um dos filhos do Bolsonaro corre o risco de sofrer um atentado ou ameaças. E isso vai fazer com que o Bolsonaro vá se afastando cada vez mais do poder. Posso até falar em impeachment, mas de repente numa renúncia como resposta. Tive outra resposta aplicando esse sistema, né, do cronocosmografomancia, de que essas Olimpíadas que atrasaram será uma das melhores Olimpíadas para o Brasil. Posso trazer algumas dessas informações pelo que eu consegui fazer dessa leitura, porque o Piob, ele traz só o sistema de leitura do futuro da nação. Então você tem a cronocosmografia, que é a forma de ler as centúrias, e a cronocosmografomancia é que eu desenvolvi de acordo com outros livros e outros escritos de Nostradamus para ler a leitura de um país. Então estou trazendo essas informações pelo que eu consegui ver. Nostradamus ainda usava uma bacia com água, que ajudava nas visões, e uma vela acesa junto com essa aplicação, que foi mais ou menos o que eu fiz aí, e eu estou testando e passando para vocês já no nosso curso. Compreenderam? Então, a gente pode entender que Nostradamus, ele tinha uma mente de pensamento fractal, que os fractais conseguem responder, por isso que os computadores conseguem deduzir coisas e dar respostas exatas de futuro, tá? O fractal possibilitou isso na informática, então a mente humana é capaz de fazer isso, é capaz de prever coisas de futuros distantes, já que o computador pode, a gente também pode, por causa da geometria fractal, né? Trouxe algumas das principais centúrias, interpretações de Nostradamus impressionante, porque algumas outras podem gerar dupla interpretação, coisa do tipo. Piob é um dos melhores, né, de leitura. Mas trago agora, para a gente caminhando aí um pouco mais, fechando o nosso curso, as imagens de Nostradamus. São várias imagens de Nostradamus. Então, eu vou trabalhar com cada figura, e aí nós temos a figura. Essa primeira figura seria a roda da vida. Né? Ela parece com a carta de tarô, se assemelha à carta de tarô, a roda da fortuna,
Mas a roda da fortuna na carta de tarô, ela está nas nuvens, olha só, ela está no céu. Você observa que a roda, essa roda da vida, ela está no meio de construções humanas, no meio do homem. É a primeira carta que nós temos aí, o primeiro desenho de Nostradamus. O segundo desenho seria o do livro da vida, né? Você tem nas mãos de um ser humano, né, um livro com uma árvore desenhada, é a árvore da vida, a árvore da vida. Olha só, né, do Gênesis, como eu falei, Nostradamus era judeu e se converteu ao cristianismo, né, desenhada ali, você tem uns longos cabelos, que significa tradicionalmente um período de longa duração, e aí você tem um signo de peixes e um arqueiro para mostrar que talvez venha uma mudança de era, coisa do tipo. Um outro desenho é o Sol e o Leão, né? Esse desenho ele é de difícil interpretação, muitos especialistas já tentaram, né? Mas muitos interpretam de forma astrológica. Diz que quando o Sol estiver no signo de Leão pode ter algum acontecimento importante. Bom, eu trago uma informação para vocês, que o Sol representa justamente Deus em seu estado de graça observando a humanidade. E esse leão representa justamente a ação divina quando vier um juízo final, quando vier uma grande transformação ou mudança de era no mundo. Compreenderam? Tanto que o leão seria uma das figuras importantes também dentro do próprio Apocalipse cristão, dentro da Torá judaica. Então eu vejo um pouco diferente, Robson, tá? O professor Robson vejo um pouco diferente essa carta. Outra seria a carta aí da espiral com escorpião, né? Interessante, porque os fractais, né, como eu falei, é sempre essa cópia, né? Então você observa embaixo aí uma espiral que significaria Via Láctea, né? E o escorpião que poderia significar aí esse alinhamento planetário, né, da constelação de Escorpião, um alinhamento planetário. E aí você tem as 3 luas mais acima da carta, que poderia representar os 3 eclipses, né, de 2012 aí, que se falava que o mundo ia acabar em 2012 por causa disso e tudo mais, mas não acabou. Então a carta ela requer uma outra interpretação, né? Porque no centro do desenho você teria essa Via Láctea, você teria esse escorpião, ela poderia significar momentos de transição no universo, mudanças, né, astronômicas e mudanças planetárias, talvez, como essa questão do meio ambiente, a destruição ambiental, né? Eu acredito mais nesse sentido dessa carta, desse desenho de Nostradamus. Outro é essa carta que eu apresento agora, que, né, seria um desenho de uma carta de ouro, é um retângulo de ouro embaixo. Aí, mas como vocês podem perceber, você tem uma mão, ela segura uma espada. Uma mão segura uma espada. E uma outra vem com um bastão mais acima e destrói a árvore da vida. Pô, né? E aí você tem ali 2 animais, né? Talvez sendo uma briga entre a religião e a ciência, né? Nesse caso. E uma carta amarela significando um bom resultado. Muitos interpretam assim. Mas eu não vejo tanto assim. E por fim, né, você tem um desenho de um homem e uma mulher. O homem está vendado, ele tira a venda e atinge, né, para atingir essa mulher. A mulher está envolta em fitas, nua nesse caso aí, né? Talvez muitos acreditam que representa a condição da mulher agora no século XX, a liberdade feminina, né? Que ela tem hoje esses atritos entre homens e mulheres, essa liberdade que ganhou, essa condição dessa carta e tudo mais. E por fim, um dos últimos desenhos importantes aí que a gente pode julgar seria o livro da vida, em branco, né? Em branco aí, representando o fim da humanidade ou o começo de uma nova era. Mas eu represento esse desenho, eu represento essa carta como fosse Deus segurando realmente o fim da história humana. Porque
Vamos fechar os desenhos de Nostradamus. Eu falei as interpretações proféticas aqui, falei as interpretações astrológicas e astronômicas, mas veja bem, se Nostradamus escreve as Centúrias, que é a história da humanidade, e ele traz a ideia de que o mundo iria acabar ou até começar um novo mundo, na verdade esses desenhos de Nostradamus seriam justamente a representação da história humana. Até porque nesse período, gente, no fim da Idade Média e início da Moderna, era muito comum o autor escrever e desenhar para ajudar as pessoas a entenderem, porque muitas pessoas não sabiam ler e escrever. Então, se vocês pegarem a primeira carta, que tem a roda da vida lá em cima, observe que em todas as outras também tem. Todas as outras também tem, olha lá. E quando chega a última carta, que seria do livro da vida em branco, essa roda ela está vazia, ou seja, chegou o fim da história da humanidade. Então a gente pode perceber um pouco nas Centúrias que Nostradamus, ele parece que ele está pegando a Bíblia Sagrada e está falando do Gênesis, toda a história humana, os acontecimentos até um grande caos e um apocalipse e o fim da vida e da história humana. E ali o livro da vida em branco, tá ok? Para começar uma nova era ou o fim da humanidade. Concordam com a minha interpretação? Concordam? Espero que vocês tenham gostado aí, tá ok? Aplica também esse estudo da cronocosmonografia aí, procura ler os livros, procura entender essas interpretações que eu passei para vocês, porque esses são os maiores segredos de Nostradamus. E eu agradeço muito pela atenção, tá ok? E entender a historiografia e as profecias de Nostradamus dentro da concepção dos fractais e do próprio Nostradamus com a sua cronocosmografia. Galera, muito obrigado, um abraço, curta bastante aqui no Hotmart, tá ok? O Historizado Esotérico, e pode curtir meu canal também no YouTube, o Historizado Company, que tem muitos assuntos interessantes. Um abraço para vocês, até logo, que Deus os abençoe.